O ano era 1985, o telescópio espacial Hubble ainda não havia sido lançado em um ônibus espacial, faltando 5 anos para sua realização. Apesar da ansiedade, a comunidade científica estava empolgada com a possibilidade de que o Hubble pudesse revolucionar a forma como o universo era visto. O então diretor do Instituto de Ciências do Telescópio Espacial, Riccardo Giacconi, pediu à sua equipe que começasse a pensar em um sucessor para o Hubble, mesmo que estivesse muito distante no futuro. Embora a equipe tenha protestado, a insistência de Giacconi os levou a elaborar ideias conceituais para o que seria o chamado Telescópio Espacial de Próxima Geração, hoje conhecido como Telescópio Espacial James Webb. A necessidade de um novo telescópio surgiu em 1995, quando os astrônomos apontaram o Hubble para um trecho aparentemente vazio do céu por mais de 10 dias consecutivos. Muitos especialistas previam que a observação estendida seria um desperdício de recursos, mas a imagem resultante, o Hubble Deep Field, revelou que o ponto vazio estava repleto de milhares de galáxias, remontando a 12 bilhões de anos atrás na história do universo. Embora o Hubble Deep Field tenha sido impressionante, os astrônomos ainda desejam mais e, depois de mais de 2 décadas de trabalho, o telescópio espacial James Webb foi finalmente lançado no dia de Natal de 2021. Em julho de 2022, o telescópio chegou ao espaço profundo e seus instrumentos foram testados, dando início ao tão esperado primeiro ano de observações científicas. Os cientistas esperavam ver o inesperado, mas ninguém poderia imaginar como isso revolucionaria nossa compreensão primitiva do universo. O nascimento do universo, como acreditávamos, pode ser defeituoso e incorreto. Bem-vindo ao mundo impressionante, onde é hora de explorar e mergulhar na história. Rohan Nigel estava em casa quando encontrou uma galáxia que desafiou a cosmologia. Enquanto seu algoritmo vasculhava as primeiras imagens do telescópio espacial James Webb, Nigel notou um objeto inexplicavelmente massivo que datava de apenas 300 milhões de anos após o Big Bang, mais antigo do que qualquer galáxia vista anteriormente. Naquele momento, Rohan sabia que poderia ser a luz das estrelas mais distantes já vistas. Dias depois, ele publicou um artigo sobre a galáxia candidata, a Gliese Z13, e a internet ficou em agitação. A descoberta extraordinária da galáxia, apenas algumas semanas após o início das operações completas do James Webb, ultrapassou os sonhos mais loucos dos astrônomos. O amanhecer cósmico agora parecia uma tarde cósmica brilhante. Nas semanas e meses seguintes, as descobertas do James Webb sobre galáxias surpreendentemente primitivas, teóricos e observadores cegos lutaram para explicá-las. Seriam essas galáxias os primeiros indícios de que o universo ainda é mais estranho e complexo do que nossas teorias mais ousadas supunham? O que estava em jogo era nada menos que a nossa própria compreensão de como o universo ordenado que conhecemos surgiu do caos primordial. Em 2015, o Hubble estabeleceu um recorde ao identificar a galáxia mais distante conhecida, denominada GN-Z11, com um desvio para o vermelho de 11, graças a uma atualização em 2009 que melhorou suas capacidades de infravermelho. Esse desvio para o vermelho corresponde a uma idade cósmica de cerca de 400 milhões de anos após o Big Bang, o que sugere o início da formação das galáxias. No entanto, as primeiras observações do telescópio espacial James Webb podem reescrever os capítulos iniciais da história cósmica, que tem implicações para a existência da nossa própria galáxia. Segundo o cientista Mark Mekarian, da Agência Espacial Europeia, as máquinas como James Webb são construídas para quebrar paradigmas e não para confirmá-los, portanto, é difícil prever como essa nova tecnologia poderá mudar nossa compreensão do universo. À medida que a luz viaja de galáxias distantes pelo espaço, ela é esticada pela expansão do universo, conhecida como desvio para o vermelho. Quanto maior o desvio para o vermelho, maior a distância da galáxia de origem. As primeiras galáxias têm desvios para o vermelho tão altos que suas emissões de luz se estendem até o infravermelho quando chegam aos nossos telescópios. A galáxia Gliese Z13, descoberta pelo James Webb, tem um desvio para o vermelho de 13, sugerindo que ela existiu cerca de 300 milhões de anos após o Big Bang. Essa descoberta levantou a hipótese de que galáxias menores poderiam ter se formado no início do universo, o que pode ajudar a explicar a existência do Gliese Z13. No entanto, mais estudos são necessários para entender melhor esses candidatos primordiais. O James Webb continua a desenterrar os segredos do universo e os cientistas aguardam ansiosamente para ver quais outras descobertas serão feitas.
Nos dias seguintes, diversas candidatas a galáxias foram avistadas pelo CRS e GLASS, com desvios para o vermelho estimados em até 20, apenas 180 milhões de anos após o Big Bang. Algumas delas possuem estruturas em formato de disco, o que não era esperado para esse período da história cósmica. Recentemente, uma descoberta inédita foi feita e as rachaduras na cosmologia começaram a aparecer. Um grupo de astrônomos identificou 6 objetos fracos em uma região próxima à Ursa Maior, que parecem ter mais de 13 bilhões de anos de idade. Acredita-se que sejam galáxias antigas, contendo bilhões de estrelas semelhantes à Via Láctea, o que é surpreendente, já que essas galáxias se formaram apenas 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang, quando ainda não deveriam haver matéria suficiente para a formação de estrelas. As galáxias extremamente distantes são objetos vermelhos difusos devido à expansão do universo e à consequente alteração do comprimento de onda de luz que viaja por ele. É importante destacar que a pesquisa sobre essas galáxias é apenas o começo e que ainda existem muitos mistérios do universo a serem desvendados. Há a possibilidade de que algumas dessas massas vermelhas brilhantes sejam um tipo diferente de objeto primordial, como um quasar, que é uma matéria intensamente quente e energética, girando em torno de um buraco negro e emitindo enormes quantidades de luz no espaço. No entanto, ainda não há certeza sobre esse aspecto. O nascimento do universo está sob intensa pesquisa que se faz minuciosamente, e a esperança é que, com os dados do James Webb, possamos formar uma história mais precisa sobre a origem do universo. A ciência está em constante atualização e busca por novos entendimentos, por isso é importante acompanhar as descobertas e avanços nesse campo. Mas e aí, qual a sua opinião sobre essas descobertas? Deixe aqui nos comentários e não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.